Olá, você está no treinamento para saber sobre a lei da atração. Bom, é muito simples. Esse tema aqui é um lado da lei da atração que muita gente não trata pelo seguinte: a maioria das pessoas elas tratam a lei da atração pela parte de energia, pela parte mais mais quântica e muitas vezes esquecem da parte prática, né? Eu vou falar de lei de atração prática do dia a dia, de atração de pessoas principalmente. É muito comum você sair em qualquer lugar público e ver pessoas, né, sendo atraídas umas pelas outras pela aparência, por exemplo. Então, não tem, assim, aí você vai me falar, se fosse só energia, a pessoa, só a parte quântica, a pessoa, ela não aconteceria isso, né, não aconteceria tantas coisas que acontecem. Uma outra coisa também, muitas mulheres, principalmente, têm dúvida por que o homem às vezes trai e tal, né? O que acontece é o seguinte, é que a traição na cabeça do homem, um dos estudos dizem isso, que funciona, isso, presta atenção que tem tudo a ver com atração. Isso quer dizer que o homem, quando ele tem com a mulher dele amor, cumplicidade no relacionamento e um bom namoro, vamos por assim, no termo mais leve, você entendeu o que eu quis dizer? Ele acaba, na maioria das vezes, não traindo. Então, essa é a química que faz isso acontecer. Então, muitas vezes a mulher, ela tá traindo sim o marido, ou o namorado, ou o ficante, ou o crush, né, que hoje em dia tá na moda falar desse jeito. Enfim, e ou então ela não tá ligando pro relacionamento, ou então ela já não dá mais tanta moral, ou então não namora tanto, enfim. E aí acaba acontecendo a traição do homem. Então, a maioria das vezes que eu já reparei foi por causa disso. Mas por que eu tô falando de tudo isso e atração e tal? Porque você já reparou que as situações que você atrai têm 100% a ver não só com a sua energia, com o pensamento, óbvio que tudo isso ajude a acontecer, né? Tanto coisas não tão agradáveis quanto coisas muito boas. E tudo é interpretativo também, né? Mas assim, você atrai geralmente por isso sim, por isso que todos os treinamentos que falam disso falam nessa parte. Mas a parte prática é muito interessante. Vamos prestar atenção numa coisa. Se você prestar atenção e perceber que muitas vezes tem aquela pessoa que parece que nem tá ligando para aquilo e acontece, tipo assim, o cara chega num lugar e tá cheio de mulher bonita, por exemplo, ele nem tá ligando pra mulherada e a mulherada dá em cima dele, ou olha pra ele, ou quer ele. Enfim, você percebe que, e vice-versa também, né? Tanto homem quanto com mulher. Você percebe que na prática o que acontece muitas vezes é que a lei da atração ela funciona muito mais quando você sabe usar ela na prática. Como assim? Muitas vezes, quando você fica em cima de algo, é até pior, entendeu? Então, muitas vezes você coloca uma energia, uma carga em cima de algo que você não vê outras possibilidades que acontecem em torno. O mundo ele não é feito de uma possibilidade e fechou e acabou. O mundo geralmente ele é feito de várias possibilidades em torno da sua visão sobre qualquer tema. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, mas eu não atraio a pessoa que eu preciso, seja profissionalmente, seja pessoalmente, para resolver esse problema meu. Só que a pessoa ela não percebe que provavelmente ela já cansou de atrair esse tipo de gente que ela está precisando. Muito provavelmente. O que ela não está sabendo é reconhecer esse tipo de pessoa quando ela aparece. Por que que ela não reconhece? Porque no fundo ela prioriza outra coisa. Então na hora que ela vai agir, ela precisa agir rápido, ela prioriza outra coisa, ela não prioriza aquele tipo de ação que ela precisa. Vamos na prática? Na prática seria assim: a pessoa precisa, a mulher precisa de um namorado. Aí aparece um cara legal, tal, do jeito que ela queria ali, um amigo de um amigo e por aí vai. E aí a pessoa que ela queria é aquela. O que acontece? Ela tá com tanto paradigma, tanta crença, tanta coisa, tanta. Que aí, e pensando só de um jeito, que a hora que a pessoa, que o cara fala assim, não, mas eu gosto de viajar, por exemplo, ele trabalha viajando, ou mora fora, ou mora em outra cidade, alguma coisa, a pessoa já se bloqueia para aquilo, entendeu? Então, ela nem sabe se a pessoa vai se mudar para aquela cidade, não sabe como que funciona, não sabe se dá certo, se não dá.
Muitos relacionamentos dão certo assim, de pessoas, o homem ou a mulher, ou os dois, trabalham viajando, um exemplo, tá? Então, a pessoa ela tá tão focada numa coisa só, e ela já tem tanto que aquilo vai dar errado, que na prática ela já corta aquilo. E era a pessoa. Então ela subestima a pessoa. Ou então acontece pior, né? Ela superestima alguém. Como assim? Ela conhece uma pessoa também de um perfil parecido com esse que ela quer, e aí ela endeusa a pessoa, entendeu? Fala que a pessoa é incrível, fantástica e tal. Esse é um erro até mais legal de acontecer, só que ele é pior, o efeito dele. Porque, legal por um lado, porque mostra que você tem mais caráter, inocência por um lado, um bom coração, vamos por assim, né? Mas por outro lado também, o erro desse tipo de comportamento, ele é muito pior para quem pratica a longo prazo. Porque aí você vai se decepcionar muito, vai quebrar a cara, né? Então, porque assim, não existe uma pessoa ou uma situação tão incrível assim. Por isso que eu tô falando. Então, a pessoa ela superestimando algo, fala, não, esse cara ou essa mulher tem isso que eu quero. Ou então, esse treinamento, essa loja, ou essa aqui. Sabe, a pessoa fica com aquilo na cabeça, que aquilo é a solução. E aí ela acaba depois virando uma pessoa cética, porque ela quebrou a cara. Só que ela não percebeu que foi por causa da expectativa dela ser muito alta sobre algo, que não existe nada que seja tão fantástico assim. Aí você vai me falar, ah, mas se eu comprar tal coisa, tal bem material é fantástico. Pode ser, mas você não acha que tem pessoas que preferem, com esse mesmo tipo de valor, um outro tipo de bem material? Entendeu? Então, na verdade, o seu bem material não necessariamente é o mais top. Para outra pessoa, outro tipo de bem material é mais top. Em outra região, de outro jeito, enfim. Então, cada coisa, cada pessoa tem um estilo de atração. Mas por que eu estou falando disso? Muitas vezes na prática, nós seres humanos, né, eu tento evitar ao máximo esse tipo de ação, mas eu vejo muito isso tá, na sociedade. Que é o seguinte, as pessoas pegarem, terem um problema, aparecer alguém que sabe resolver, ou uma mulher, que nem eu falei no exemplo ali, de um casal, uma mulher que quer um namorado sério, e aparecer exatamente o perfil que ela quer. Só que ao invés dela enfrentar aquela situação e resolver aquilo e abrir a visão para aquilo, ela fica com a visão fechada. Por exemplo, isso pode ser em qualquer coisa, e aí ela não consegue resolver aquele problema.